No início do ano, notícias destacaram a informação de que o governo federal criaria uma comissão para analisar a prova do Enem. Segundo a proposta, o objetivo era evitar que o exame apresentasse questões de cunho ideológico. Oi, gente, eu sou Taliane Pereira, aluna Uninasal e influenciadora digital. E no Vai Cair no Enem de hoje, o tema é um questionamento. Política influencia no Enem? E para responder essa pergunta, convidamos o professor Benedito Serafim, mais conhecido como Bené. Oi, galera. Então, professor, seu lema é: quem entende de política, entende de Enem. Explique o porquê dessa afirmação. Porque exatamente a prova do Enem, ela sempre está muito ligada a ações governamentais, né? Então, toda vez que a política muda do país, o Enem ele vai mudar. Então, quem está antenado de fato às modificações, às ações do governo, qualquer governo que esteja presente no país, vai estar ligado ao que pode estar caindo na prova, ou pelo menos o direcionamento, que alguns temas podem mudar o direcionamento de acordo com a ação governamental. Então, professor, na sua opinião, os políticos e suas posições ideológicas podem influenciar na prova do Enem? Com certeza, tá? Primeiro que você, quando pega o conceito de ideologia, está ligado a uma ideia de um grupo ou do indivíduo. Sim. Que está ligado ao que seria ideal, né? E é uma forma até de convencimento de uma população, né? E aí, por que ele pode, de acordo diretamente com o Enem, como é que a gente pode observar isso? Que, por exemplo, o Enem ele hoje teve 3 fases, né, ideológicas. Sim. A gente tem quando ele nasce, lá com o Fernando Henrique Cardoso, que ele tem um posicionamento muito mais neoliberal. Depois ele pega ali o governo Lula e Dilma, com atitudes mais progressistas. E quando a gente chega de Temer para cá, né, com Bolsonaro, que é o que a gente espera, uma atitude mais conservadora. Então, sim, a ideologia, de acordo com o governo que está, ela modifica na prova. A gente pode dar alguns exemplos, como a gente teve momentos progressistas, assuntos mais ligados à luta contra o racismo, luta contra o machismo. O próprio MST estava presente na prova quando tinha o governo progressista. Provavelmente, tanto no governo Temer quanto provavelmente agora no governo Bolsonaro, esses assuntos não estarão na prova, né? Sim. Que até já é uma dica, tá, fera? Você tem que estar ligado muito na ideologia do governo, tá? Porque é também ali que vai definir a posição dos assuntos que vão estar, tá? Então, por exemplo, assuntos mais polêmicos, como, sei lá, a própria questão do agronegócio, quando eu tinha o governo Lula e Dilma, eu tinha um posicionamento de cobrar essas questões, né? Criticando, falando os pontos negativos do agronegócio. Quando eu tenho agora o governo Temer e Bolsonaro, provavelmente, como já caiu em Temer, que vai cair em Bolsonaro, são pontos positivos do agronegócio. Não quer dizer que o assunto não esteja lá, ele vai estar lá, mas apenas com visões diferentes. Certo, professor. E em relação ao candidato, se um candidato ele tem uma posição bem definida, o que ele deve fazer na prova? Ele deve manter a sua posição ou ele fica neutro? Bem, quando o assunto é redação, que fique neutro, tá? Que ele também estabeleça uma redação de acordo com o seu ponto, já que a redação é um ponto de opinião do aluno, mas que ele seja neutro, que ele não seja polêmico. Na questão da prova, ele tem que ir para o conceito. Tá? Sim. Até porque mesmo com a ideologia ou não, o conceito não vai mudar. Por exemplo, se eu tenho um conceito que é globalização, esse conceito vai ser o mesmo em qualquer ideologia. Tá? O que a prova ela muda é também de como é visto as consequências desse conceito. Né? Outro exemplo, a própria questão de globalização. Quando eu tinha governos progressistas, eu cobrava a face perversa da globalização de acordo com Milton Santos. Agora que eu tenho um governo mais conservador, e até na época da IFHC, né, com o governo neoliberal, eu teria uma visão mais de fábula da globalização, de como ela é passada. Então, o conceito é o mesmo, mas a forma que é vista ela vai ser diferente. Certo, eu entendi. Agora uma pergunta que eu sei que você também quer fazer. Professor, em relação a esse atual cenário político, quais os assuntos devem cair no Enem 2019 e quais não devem cair? Bem, sobre o que provavelmente não vai cair, né? Eu posso apontar, por exemplo, meio ambiente, é um assunto que muito provavelmente não vai cair na prova, tá? A gente também pode apontar a própria questão do tudo que está ligado ao marxismo, né? Tanto a Revolução 17, quanto a própria na prova de filosofia, né? Questões sobre marxismo, na questão de Guerra Fria, a questão de Revolução Cubana, provavelmente não vai estar na prova. Tá? São assuntos mais ideológicos para assuntos progressistas e de esquerda, tá? E os que vão estar na prova. Agronegócio, com certeza, fera. Com certeza o agronegócio vai estar na sua prova, lembrando os pontos positivos do agronegócio, tá? Globalização, com certeza também.
tá? Até porque são os assuntos que mais caem. Isso aqui, Sim. inclusive, não é nem dica minha, é aquilo que realmente cai, tá? Mas na questão de blocos econômicos, uma dica muito boa, fera. Provavelmente esse ano vai estar lá Mercosul, tá? Esse ano pode estar lá União Europeia, já que são inclusive bandeiras do governo, tá aproximando e evoluindo o Mercosul. Então pode estar também presente na sua prova. Indústria. Por que indústria? A indústria do Brasil, tá? Simplesmente, fera, porque dentro da estrutura do arcabouço ideológico do governo, parte dele é uma ala militar. E os militares, sempre quando o assunto for indústria, foram progressistas, desde lá da proclamação da República, tá? Então, indústria vai estar presente. Você pega, por exemplo, tanto na proclamação da República, quanto os dois primeiros presidentes republicanos e brasileiros investiram na indústria brasileira, tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto o Floriano, como na ditadura militar. A gente tem que lembrar, quando a gente fala de indústria do Brasil, tem que lembrar de Vargas, tem que lembrar de JK, dos militares, de Lula e FHC. E quando eu falo dos militares, foi a maior expansão da indústria brasileira, né? Quando eu lembro de indústria, tem que lembrar que Vargas era uma indústria mais nacional, JK uma indústria mais internacional, e os militares eram todo tipo de indústria, privada, estatal, nacional, estrangeira. Então pode ser que esteja lá na sua prova, né? Dentro de geopolítica, dentro da prova de humanas, tá? Então, em relação à indústria, tem que fazer uma alusão histórica, ser uma coisa bem contextualizada, né? Até a questão para você comparar mais também com a atualidade, certo? Sim, sim. E inclusive dentro de atualidades a gente pode falar, por exemplo, Trump. É um assunto que pode estar muito presente na sua prova esse ano, pela ligação do próprio governo atual brasileiro com o governo atual norte-americano. Então Trump pode estar lá presente na sua prova, da mesma forma que Venezuela pode estar presente na sua prova, né? A crise migratória na Venezuela, a crise inflacionária, a crise econômica. Lembrando, sempre falando de crise, pontos negativos, não os pontos positivos do governo venezuelano, por exemplo, na época de Chávez, e sim de Maduro para cá, tá? Então, provavelmente pode estar na sua prova quando a gente fala de atualidades, né? Tanto Trump quanto Venezuela. Lembra que aí a equipe aqui vai caindo, lembra que ano passado eu falava, fera, vai cair crise migratória mundial, vai cair Síria, porque não vinha caindo. Caiu, estava lá presente na prova. Como esse ano, muito provavelmente Trump e Venezuela. Agora, professor, uma dúvida que eu tive em relação ao que o senhor falou agora. Tanto agora quanto na outra dica, o senhor falou em questão de não cair a questão dos pontos negativos. Por quê? Bem, quando a gente fala de ponto negativo, por exemplo, no governo Trump, porque a aproximação do governo Bolsonaro é muito próximo ao governo Trump. Então, o que tiver de ruim no governo Trump não vai estar na prova. Diferentemente quando no caso é Venezuela. Então, no caso da Venezuela, como eu não tenho aproximação, o que vai cair são os pontos negativos, não os pontos positivos, né? Então, você também tem que ver a relação atual do governo com esses outros governos mundiais. No caso do Mercosul, como eu falei agora há pouco. Por quê? Porque o próprio governo Bolsonaro com o governo Macri na Argentina, eles começam a se aproximar para fortalecer o Mercosul. Então, por exemplo, mesmo a gente sabendo que a Argentina está numa crise econômica devastadora, esses pontos negativos da crise econômica da Argentina não vai estar. O que pode estar é essa aproximação do governo Bolsonaro com o governo Macri na Argentina. Que vale ressaltar, Macri, bandeira neoliberal. Bolsonaro, pelo menos na questão econômica, tem bandeira neoliberal, embora que é um governo conservador. Então, aprender essas dicas, se liga que ainda tem mais. Professor, um ponto muito importante. O governo federal anunciou a criação de uma comissão para a análise da prova do Enem, com a intenção de evitar questões ideológicas. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, só em criar uma comissão já é uma questão ideológica, né? Porque na questão ideológica da prova ligada ao governo sempre teve, isso não é uma coisa atual, tá, galera? Até dando a César o que é de César. Como eu falei, quando o governo FHC cria a prova do Enem, ele tinha um viés ideológico neoliberal. Quando vem Lula e Dilma, ele passa a ter um viés progressista, né? Ideológico, né? Simone Beauvoir, por exemplo, estava lá presente na prova, né? E quando você entra agora com Temer e com Bolsonaro, você vai ter um caráter conservador, ideológico. Então a ideologia vai estar presente na prova, é por isso que cabe ao fera ficar ligado em qual ideologia para ir acertar bem, saber o que estudar, né? Tipo, eu não vou estudar isso, eu preciso ganhar tempo. Mas quando eu crio uma comissão para evitar isso, isso já é uma postura altamente ideológica. O que ele quer falar, por exemplo, o que ele muito critica, a gente não pode estudar o marxismo cultural, né? Só que aqui está, o marxismo dentro da questão não só econômica, quanto política, quanto cultural, social.
Então, se eu não estudo marxista, né, se eu não estudo as teorias marxistas, então eu não vou estudar também a teoria de Adam Smith, eu não vou estudar também a teoria de John Locke, porque é que tá. Se eu quero acabar com o intuito ideológico, eu tenho que tirar os dois. Se eu só mantenho um, se eu mantenho Adam Smith e John Locke, por exemplo, eu estaria mantendo uma postura ideológica, né, liberal, econômica. Então, assim, se eu quero tirar um e deixar só outra, já é uma questão ideológica. Então, isso é preocupante, né? Porque isso, inclusive, pode colocar medo na própria questão do próprio aluno, de saber, de fato, ó, a prova vem de uma forma totalmente que eu não me representa, né? E eu acho que a prova da Enem, ela tem que representar não só o estudante, como as escolas brasileiras, né? Daí vem o nome, Exame Nacional de Ensino Médio. Para isso que ele foi criado, para avaliar como estava a educação pública e privada no país, né? E só que ela acabou virando uma prova de caráter para você entrar na universidade. Sim. E daí é quando o viés ideológico toma toda conta da prova. Mas aí quando eu falo que eu vou observar, que eu vou fiscalizar, isso é muito preocupante, porque já é ideologia, né? Eu quero acabar com uma ideologia, eu quero riscar com uma e colocar outra. E como eu falei, a ideologia de um governo estar presente na prova não é uma coisa nova, tá? Agora, querer apagar outras ideologias, aí é uma questão nova. Legal, professor. Bem legal enfatizar isso. Agora, como o senhor falou na questão de ganhar tempo, a gente já está chegando na prova, final, né? Sim. E quais assuntos o senhor indica aqui pra gente que os candidatos não devem deixar de estudar? Bem, quando eu falo em geopolítica, como eu já tinha falado, você não pode deixar de estudar globalização, indústria, agronegócio. Fera, não deixe de estudar isso. Se você tiver tempo, você estuda tudo. Mas estou com tempo corrido. Por exemplo, para que estudar fonte de energia? Tá? É um assunto que não vem caindo na prova desde o escândalo do mensalão, fera. Do mensalão não, desculpa, do petrolão. Por quê? Porque claro que o governo não ia colocar na prova uma questão sobre petróleo e pré-sal e você lembrar do maior escândalo de corrupção da história do país, né? Então não vem caindo o petróleo já há um bom tempo na prova do Enem e todo ano estava presente ou petróleo ou pré-sal estava presente. Então assim, se eu estou com pouco tempo, para que eu estudar fonte de energia? Tá? Eu devo estudar para conhecimento meu, crítico, mas não para a prova. Se está focado na prova, não tem tempo, não estuda, né? Questão ambiental. Eu entendo, como professor de geografia, que é importante o fera conhecer sobre as questões ambientais, sobre os encontros que definiram e que debateram sobre o meio ambiente no mundo, tá? Mas não vai estar presente na sua prova, então para que você perder tempo estudando, tá? Se você tem pouco tempo, foca naquilo que cai. Em geopolítica, eu falo pela minha disciplina, você vai estudar indústria, globalização, agronegócio. Galera, esses três com certeza estarão na sua prova, tá? Em filosofia, sociologia e história já é com os professores. Mas, por exemplo, eu sei que em história Vargas vai estar presente, né? Até porque Vargas aí é mais de 3 décadas de governo Vargas da nossa história mais recente. Então, Vargas é uma boa parte da história brasileira. Então, por isso que vai estar presente na prova. Claro. Mas aí eu não vou adentrar nos assuntos dos companheiros. Mesmo sendo uma coisa que está interligada e que o Enem cai muito contextualizado, né? Muito. Então, ele já adiantou aqui algumas coisas que você não deve parar de estudar, tá? Já que falamos da relação do Brasil com outros países, a Uninasal tem uma oportunidade incrível para você que quer aprender outro idioma e conhecer outras culturas. A instituição oferece para o seu aluno a oportunidade de fazer o intercâmbio durante o curso e aprender ainda mais. Ficou interessado? Acesse nosso site uninasal.edu.br e conheça os nossos cursos. Professor, acabamos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Amei as dicas, até eu aprendi aqui muito. Tenho certeza que os candidatos aprenderam também. Obrigada mesmo, tá? Não, claro, estamos juntos. Vai que a Enem sabe aqui que estamos juntos. Galera, a atualidade geopolítica sempre pode contar comigo, tá? Tamo junto. Olha aí. E se liga, se você quiser aprender mais dicas, é só continuar assistindo o Vai Cair no Enem.